membros do pastor fazer o apelo, eu levantei a mão e já queria aceitar Jesus. Aleluia. E aquilo ali foi algo que quando as pessoas souberam que eu tinha aceitado Jesus, foi um baque. Como assim, o Arthur? Porque as pessoas só falavam assim, da maneira que ele está indo, ele não vai viver mais 2 anos, não passa dos 20, já não tem jeito para ele. E quando eu cheguei e falei, não, aceitei Jesus, as pessoas, uau. Mas ainda muitos falavam, não fica 1 semana, não fica 1 mês, logo logo sai da igreja, logo logo volta para os caminhos errados de novo. Só que aquilo que Deus faz em nossa vida, quando Deus ele toca, quando Jesus ele entra no nosso coração, ele faz a obra por completo. Aleluia. A partir daquele dia, a minha vida ela precisou ter um rumo novo, precisou ter um significado novo. Eu já não queria mais me alegrar com as coisas do mundo. Eu queria mergulhar na palavra de Deus. Fiquei ali frequentando aquela igreja durante 1 mês. Aí eu procurei o pastor, eu quero me batizar. Aí ele se alegrou, ele era uma igreja batista. Aí ele falou, amém, meu irmão, vamos fazer o discipulado. Eu lembro que no ano de 2017, que eu aceitei a Jesus, eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo discipulado. Me batizei no final do ano. Tive altos e baixos, porém sempre Deus ali me moldando, me transformando. Aí no ano de 2018 eu venho para os Estados Unidos e continuo a caminhada cristã. Nós estamos em 2025, fazem 8 anos que eu me batizei. Em novembro agora faz 8 anos que eu desci pelas águas, que eu passei pelas águas. E fazem 8 anos que Deus ele tem me moldado de uma forma sobrenatural. Deus tem me moldado a cada dia. Às vezes a gente tem a ideia de que aceitei Jesus hoje, amanhã eu vou estar da maneira que Deus quer. Porém, tudo é processos, tudo é trajetória. Ninguém muda da noite para o dia. O nosso coração, sim, a vontade de servir a Deus, ela vai estar contínua em nosso coração. Porém, o nosso caráter, as nossas atitudes, isso é com o tempo, com o passar dos anos. Deus vai moldando, Deus vai transformando o nosso caráter. Nós vamos querendo crescer cada vez mais. E Deus vem fazendo esse processo, já tem 8 anos. Mudei muito, as pessoas que me viam há 8 anos atrás, hoje já vem um Arthur totalmente diferente. Cresci na fé, cresci como ser humano, como pessoa. Tive pastores que me ajudaram muito nessa trajetória. O pastor Fábio lá no Brasil, enquanto eu estive ali por mais de 1 ano, congregando ali no Brasil, foi um pai para mim, foi uma pessoa muito importante no meu desenvolvimento como cristão. Me ensinou a amar as Escrituras, me ensinou a buscar cada vez mais na palavra de Deus. E eu comecei a ter esse gosto por crescer no conhecimento. Quando eu cheguei aqui, pastor Júlio Soares me recebeu na igreja Betel, me ajudou muito. Foi quem fez a minha primeira consagração como diácono. Cresci muito, busquei muito conhecimento. Depois eu mudei de cidade e hoje eu congrego na Igreja da Fé. Pastor Júlio Leal tem sido bênção em minha vida. Eu tenho crescido, tem me dado espaço. Nós temos ali toda segunda-feira um grupo de estudo que ele nos proporciona, que ele nos dá essa liberdade. E aquilo tem feito cada vez mais, nós temos um crescimento em nossas vidas. E acabou que nesse percurso de Igreja da Fé, dando estudo bíblico toda segunda, dando discipulado, eu encontrei o Roger. Conheci ele, chegou na igreja, foi fazer o discipulado, e eu que dou aula de discipulado na igreja, o pré-batismo, e acabou sendo um aluno meu de discipulado, batizou, e eu já falei com ele, falei, olha, hoje você é aluno, mas futuramente você será, com a capacidade que tem, muito maior do que eu sou, muito melhor do que eu sou, para a honra e glória de Deus, porque nós não fazemos nada para a nossa glória. Amém. É tudo para a honra e glória de Deus. E caminhamos. Deus me tirou do lamaçal do pecado, de desacreditado. Hoje nós estamos aqui com um único objetivo: levar o Evangelho àqueles que precisam, àqueles que necessitam. Amém, amém. O testemunho dele é ainda maior do que esse.
Ele me passava, cada dia ele me passava uma parte do testemunho dele. Mas é uma bênção, porque a gente vê como Deus transforma, né? Cara, a gente ainda continua errando, a gente continua, às vezes a gente cai, mas a gente vê que a mão de Deus sempre está lá, né? Depois que a gente se converte, a gente olha para o nosso passado e a gente vê que Deus sempre esteve nos guardando, sempre esteve nos protegendo. E é interessante a gente ver testemunhos assim, porque a gente edifica a nossa fé. A gente percebe quão Deus é bom, né? Porque a gente erra e Deus continua querendo nos salvar, querendo nos libertar. Eu tenho 18 anos, então eu não tenho um testemunho desse jeito, mas eu queria ler uma palavra também, Romanos 2, capítulo 2, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O que significa isso aqui? Esse capítulo, ele mudou muito a minha vida, ele mudou muito a minha trajetória, porque às vezes eu pensava, eu ouvia esses testemunhos e eu falava assim, nossa, mas meu testemunho não é assim, meu Deus. Aí eu pensava que eu era menor, por conta que eu não tinha um testemunho grandioso. Meu testemunho é pequeno, o testemunho não é assim. Só que um erro que você comete com Deus totalmente santo, totalmente perfeito, já é suficiente para você ser condenado. Então, às vezes você vai olhar para o seu testemunho e você não vai ver uma grandiosidade assim de feitos, né? Você vai falar, não, mas eu não fui resgatado dessa maneira, eu sempre já estava buscando e tudo mais, não tem esse testemunho. Mas você já errou, você já pecou contra o Deus totalmente santo. E o seu pecado já era capaz de te condenar. Então não importa se o seu testemunho é 1 hora, se o seu testemunho é 10 minutos, o que importa é que Deus também te salvou. O que importa é que Cristo também te resgatou do pecado. Então, o meu testemunho, ele começa já há muito tempo atrás, quando eu era uma criancinha ainda. Eu sempre fui criado por pessoas que são cristãs, que eram cristãs, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha avó e meu avô principalmente também, que eles me ensinavam muito, buscavam, puxavam a minha orelha para que eu estivesse no caminho do Senhor, e eu ia com eles, né? É aí que está um ponto também. Às vezes a gente só vai porque quando nós somos crianças, a gente só obedece às nossas mães, nossos pais, nossos avós. Então a gente só vai porque eles falaram pra gente ir. Então a gente não tem um encontro verdadeiro com Deus, né? Então eu só ia por ir. Eu participei até de um grupo de jovens na igreja Trilha de Israel, se alguém estiver assistindo. Eu congreguei lá e aceitei Jesus lá também. Só que eu só fazia porque a minha mãe queria que eu fizesse lá, entendeu? Eu queria fazer a minha mãe ter orgulho. E a minha avó também, minha avó e meu avô. Mas acontece que eu não era convertido. Eu era uma criança e eu só estava fazendo aquilo que eles queriam que eu fizesse. Depois, a gente está aqui nos Estados Unidos, né? Como a gente falou, estamos nos Estados Unidos. E eu vim aqui com 13 anos, ia fazer, um mês depois eu ia fazer 14 anos. E aí eu vim pra cá. Longe do berço, né, da minha avó, do meu avô, eu comecei a me afastar cada vez mais. Eu comecei a me envolver com amizades que eram um pouco ruins, amizades que não levavam mais pra perto de Deus. E eu não lia a Bíblia, né? Eu só fazia uma oração rápida, assim, pra dormir, pra que Deus me protegesse. Algo que é muito fácil, né? As pessoas sempre deixam em Salmos 91 e pronto, acho que tá tudo certo. Então, meu relacionamento com Deus era, assim, rápido, vazio. Algo que não tinha profundidade nenhuma, era muito raso. E pra mim tava tudo bem. Eu gostava dessas amizades, comecei também a beber também, nessa época. Mas nada muito, mas eu também tinha outros problemas, outras questões. E aí eu fui seguindo esse caminho. Teve um dia, eu morava em Filadélfia. Antes de vir pra cá, estamos em Denver, estado de Connecticut. Talvez alguns não conheçam, mas a gente tá nesse estado aqui. E eu era de Filadélfia. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu fui pra Filadélfia. E lá,
eu comecei a me envolver com essas amizades, mas depois, acho que numa virada de ano, meu pai e minha mãe, eles decidiram, junto com meu irmão, ir pra uma igreja, visitar uma igreja, né? E eu fui com eles, obrigado. Eu tava mal no dia, tava estressado, e eu cheguei lá e só fui por ir. Mas começou o clamor, eu comecei a cantar um pouco, comecei a orar, e eu senti um abraço nessa hora que eu comecei a orar. Eu senti um abraço profundo, assim, de uma forma que era um abraço que eu não tinha recebido há muitos anos. E eu me emocionei um pouco, porque eu senti como se fosse o Espírito Santo tocando em mim. Então foi uma experiência maravilhosa pra mim. Só que a vida de muitas pessoas é assim, é uma experiência muito boa, mas depois ela volta pro pecado, ela volta pro erro e esquece aquilo que Deus já fez por ela. E eu voltei pro erro. Eu continuei errando, eu esqueci daquilo. Eu deixei de lado porque eu falei, eu não quero me aprofundar, eu não quero viver assim. Como eu sou jovem, muitos jovens também, da minha idade, um pouco maiores ou menores, ele tem uma ideia. Eu sou muito novo para seguir Cristo agora. Eu sou muito jovem para ir para os caminhos do Senhor. Não é meu tempo ainda. E eu pensava dessa forma. Eu pensava, vai chegar a minha hora. Agora é minha hora de curtir. Agora é minha hora de seguir aquilo que os outros estão fazendo. Então eu continuava fazendo assim. Até que teve alguns problemas lá em Filadélfia. E a gente foi pra Flórida. Lá na Flórida eu conheci o pastor Renato e a Igreja da Fé, até, aí. E ele começou a tentar me discipular. Era difícil, mas eu comecei a criar uma amizade, um vínculo com ele, com a família dele, que foi muito importante pra mim. Minha mãe também, a gente sempre ia na casa deles, comer com eles, conversar, brincar. E ele sempre tentava, eu acho que é muito importante isso também, porque ele tentava me falar sobre a palavra de Deus com coisas simples, sabe? A gente conversava sobre futebol, a gente conversava sobre o país que a gente estava, as mudanças, e depois ele começava a falar da palavra de Deus pra mim. Depois ele começava a tentar puxar, e eu fiquei interessado até. Eu achei interessante e tudo mais, e eu até queria conhecer, até queria fazer as coisas, mas ainda estava difícil, o coração ainda estava duro. E depois a gente acabou que teve que mudar de novo aqui, aí a gente foi pra Denver. Aqui em Denver eu acabei já indo direto pro trabalho, porque ainda não estava no período de aula, e aí eu fui trabalhar. Nesse trabalho, acabei que eu me envolvi com mais coisas ainda, e eu não estava indo na igreja, não tinha tido um encontro com Deus de verdade, nem queria ainda, mas continuei assim por muito tempo, até que a minha tia, ela insistiu comigo todo dia para que eu fosse visitar essa igreja, que ela já estava aqui. Ela veio para os Estados Unidos no mesmo tempo que eu, que já tem 4 anos. Ela veio só alguns meses antes. E aí ela insistiu pra mim, porque desde quando ela chegou, ela foi pra outra igreja, depois ela foi pra Igreja da Fé, e ela me chamou pra ir lá. Aí, para aceitar, só pra ela parar de falar um pouco comigo, porque ela falava muito, eu fui no culto de jovens e tudo mais, e o pastor falou comigo, e eu senti uma mudança muito grande pra mim. Eu senti algo que realmente, não, eu preciso ficar firme. Eu preciso mudar, eu preciso pregar essa palavra um dia. Eu nunca tive essa ideia de pregar. A minha avó queria. A minha avó, toda vez ela me mostrava uma criança pregando, ela pegava o celular assim, nossa, olha, eu queria tanto que você fizesse. Aí eu olhava assim e eu falava, não, tá doido, nunca. Aí passou um tempo, eu ainda não era convertido nesse tempo, mas eu já estava interessado para começar a seguir o caminho. E aconteceu uma experiência comigo que eu vi que eu senti o meu pecado. Eu senti que eu tinha errado o dia todo. E eu olhei pra mim mesmo e eu falei, meu Deus, eu errei o dia todo com o Senhor e o Senhor ainda me chamou de filho. Eu senti o amor de Deus ali de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. E por isso que esse versículo é muito importante pra mim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque através do momento em que eu vi o meu pecado e eu vi que Deus ainda buscava me salvar, um pecador como eu me entreguei para Ele. Depois eu aceitei Jesus
e depois de alguns meses eu me batizei como presbítero Arthur, que foi uma bênção para mim também, porque essa caminhada, ela é muito difícil. Se você não tiver pessoas que te ajudam, que te dão conselhos, que te levantam, a gente acaba caindo muito, a gente acaba se distraindo, perdendo o foco das coisas de Deus. Então, eu já também queria deixar meus agradecimentos, assim como ele estava falando sobre mim, ele também foi uma bênção na minha vida, e tem sido uma bênção na minha vida, porque nos momentos mais difíceis da minha caminhada, ele sempre tem me ajudado, ele sempre tem me levantado. E eu não poderia ter uma pessoa melhor para fazer esse podcast do que alguém que está me ensinando, alguém que me buscou também. Tem pessoas que elas afundam a gente, e tem outras pessoas que, quando a gente está afundado, elas levantam as mãos e nos levantam. E ele tem sido uma pessoa assim para minha vida. Então, eu acho que a gente tem que se juntar dessas pessoas, pessoas que nos ajudam, pessoas que olham para Cristo e têm mais amor para Cristo do que a gente tem mesmo. Então, é muito bom se unir com pessoas assim. Muito obrigado pelo apoio também. E a partir daí, eu comecei a buscar. E eu sempre tive uma coisa: depois que eu buscasse, eu falava, agora eu vou ter que ler, agora eu tenho que conhecer, agora eu tenho que mergulhar, porque não adianta a gente ficar no raso. Porque a gente está perdendo tempo. Não é simplesmente você ir na igreja, é simplesmente você conhecer Cristo, desejar conhecer cada vez mais e mais dele. E depois que eu me converti, eu tive esse amor pela palavra, porque, assim como ele disse, se você não lê essa palavra, como é que você vai conhecer Deus? Como é que você vai conhecer o Deus dessa palavra? E aí eu comecei a buscar um monte de livros, da Glorificai também, que depois a gente vai falar sobre. Eu comprava muitos, eu já comprava uns 10 livros de uma vez pra já ter um monte de conteúdo, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar. Se a partir do momento em que você converte, você não busca, será que você se converteu? Se a partir do momento em que você fala, agora eu sou cristão, mas você não quer conhecer esse Deus que você diz que é seguidor, será que você se converteu? Então, eu tive esse anseio porque eu acho que a gente precisa de conhecer, a gente precisa buscar, a gente precisa aprofundar mais. E a partir disso, eu comecei a fazer algumas coisas, fazer alguns serviços na igreja, pregar também para os jovens, a gente prega também às vezes na escola. E a gente falou um pouco com o pastor Júnior Fraga sobre as igrejas aqui dos Estados Unidos, né? Sobre a comunidade dos Estados Unidos, né? Que é uma comunidade que é um pouco fria. Então, eu senti uma necessidade muito grande de pregar. Eu senti uma vontade muito grande de mostrar o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas, elas acham que só porque elas estão na igreja que está tudo certo. Mas não, é mais. Existe um mais profundo do que isso. E eu queria mostrar isso para vocês também. Porque eu só me converti depois que eu me aprofundei nas escrituras. Depois que eu me aprofundei na oração. Depois que eu me aprofundei no jejum. Depois que eu busquei e tive vontade de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus. Então, esse podcast, ele veio do desejo de fato porque eu conheci o amor de Deus. E depois, quando você conhece o amor de Deus de verdade, você não consegue ficar calado. Você não consegue deixar esse amor só pra você. Porque esse amor é tão lindo, esse amor é tão bom, tão bondoso, que a gente precisa espalhar, que a gente precisa falar para as outras pessoas, a gente precisa falar para os nossos amigos, para nossa família, para qualquer pessoa. A gente precisa pregar, porque esse amor um dia me libertou, e eu sei que ele pode libertar quem está assistindo essa live, pode libertar sua família, seus amigos, e esse amor é o que me salvou. E eu sei que é esse amor que pode salvar vocês, pode salvar alguém que está distante do caminho do Senhor. Não importa o pecado que a pessoa esteja, o que importa é a disponibilidade que ela tem para sentir o toque do Espírito Santo e mudar a vida de verdade. A gente nessa caminhada, realmente a gente passa por muitas dificuldades. Eu sou jovem, mas a gente passa por erros, a gente passa por acertos. E não é uma questão de você se colocar num pedestal, porque eu sei que eu só sou quem eu sou hoje porque Cristo é muito bom comigo. Eu sei que eu tenho meus dons, não porque eu sou capaz, mas é porque Cristo, Ele é bom. Cristo é suficiente. Esses elogios, eles não são pra mim, eles são pra Cristo. Porque eu também nunca fui um aluno muito bom, também nunca fui um aluno muito dedicado, mas com Cristo isso é diferente.
ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não para que essas pessoas loucas fiquem autossuficientes, fiquem confiantes, fiquem arrogantes de si mesmo, mas para que Deus mostre que Ele salva até o menor, para que Deus salva até a pessoa menos capacitada. Então não é pela minha glória, não é para mim, é por Ele, é para Ele. E esse podcast é isso, é tudo para Ele, é tudo por Ele, não é pelas nossas capacidades. Embora Cristo nos entregou capacidades, mas não é por isso. É porque a gente conheceu esse amor de Deus e a gente quer espalhar Ele. Cristo é bom, isso basta. A gente não precisa falar os nossos cargos aqui, a gente não precisa falar sobre as nossas habilidades, os nossos talentos. A gente precisa mostrar Cristo. É isso que falta nas redes sociais, é isso que falta nas igrejas hoje. Cristo. Então, o podcast é isso, é Cristo. O nosso testemunho não é para que a gente se vanglorie. O nosso testemunho é para que você perceba o quão Cristo é bom. Nós erramos, nós falhamos todos os dias. E Cristo mesmo assim, Ele busca resgatar cada um de nós.